Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do CLIST. Eu sou o Marcelo, do time de conteúdo, e o nosso tema de hoje é: o que é proatividade e como ela pode mudar a sua vida? Stephen Covey, em seu renomado livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, afirmou que, abre aspas, a diferença entre as pessoas que exercem a iniciativa e as que não o fazem é igual à diferença entre o dia e a noite. Não falo de uma diferença na casa dos 25 ou 50% em eficácia. Eu me refiro a uma diferença de 5.000% ou mais, particularmente se a pessoa for inteligente, atenta e sensível aos outros. Fecha aspas. E não se trata de uma afirmação qualquer. Afinal, Covey foi um dos mais renomados consultores de negócio e escritores do final do século XX. Seus livros venderam milhões de exemplares em dezenas de idiomas e influenciam pessoas no mundo todo até hoje. Nesse podcast, vamos abordar essa qualidade tão debatida nos últimos anos e entender sua importância na vida das pessoas. Fique com a gente. O que é proatividade? Num conceito simplificado, proatividade é a capacidade humana de preparação e antecipação aos eventos, da assunção de responsabilidades, da ação dos momentos decisivos e foco na busca de soluções. Ufa, parece bastante, não? Mas saiba que com uma boa dose de perseverança e prática, qualquer pessoa pode assumir essas características. Não é à toa que as pessoas mais bem-sucedidas da história foram altamente proativas. Uma das principais características das pessoas proativas é o seu senso de antecipação. Elas planejam e preparam-se para os eventos que ainda vão acontecer, e no momento próprio, elas efetivamente agem conforme o planejado. Popularmente é o que se pode chamar também de iniciativa, que se inicia antes de algo ou de alguém. Outra característica reportada em pessoas proativas é o senso de responsabilidade. Elas chamam para si a responsabilidade pelos eventos e pelas consequências destes. A ação também é um componente vital da proatividade, afinal, planejamento sem ação não é nada. E por fim, o foco na busca de solução é um componente fundamental para pessoas dessa categoria. Proatividade nos dias de hoje. Apesar de vivermos num mundo em constante e rápida transformação, é possível sim antecipar-se a muitas coisas, ou praticamente a quase todas elas. Preparar-se para aquela viagem importante, planejar a compra da casa própria, a faculdade dos filhos, ou mesmo em situações cotidianas, em casa e principalmente no trabalho. Antecipar-se aos eventos permite um maior controle da situação quando eles efetivamente ocorrerem. Como já dissemos antes, planejamento e preparação são traços fundamentalmente inseparáveis da proatividade. Além disso, a preparação ajuda a pessoa a saber como agir quando os eventos acontecerem. Podemos usar uma metáfora para a proatividade como um treinamento, onde um profissional aprende técnicas sobre como agir em determinadas situações. Nessa ideia, as pessoas proativas, ao planejarem-se para o futuro, treinam mentalmente como deverão agir quando o momento chegar. Vamos então analisar individualmente as principais características das pessoas proativas. A primeira delas é a ação. Sim, as pessoas proativas agem. Não teria como ser diferente, não é mesmo? Seja em situações planejadas ou em situações inesperadas, elas não se furtam de entrar em ação. Não esperam os outros, elas assumem os riscos e vão em frente. Foco na solução. Não é somente essa capacidade de agir antecipadamente como uma das principais características das pessoas proativas. Encarar situações problemáticas sempre com foco na solução, evitando as lamentações e o conformismo, também são. As pessoas proativas não ficam sofrendo, nem se conformando com os problemas e suas consequências. Indivíduos com essa característica buscam soluções para resolver os problemas, sem deixar que eles afetem o seu humor e o seu julgamento. Responsabilidade. Como dissemos antes, as pessoas proativas assumem as responsabilidades, seja diretamente pelos problemas ou por suas consequências. Elas não se escondem atrás de desculpas ou ficam pondo a culpa nos outros. Elas buscarão resolver as situações independentemente das circunstâncias e causas,
Afinal, no fim das contas, seja a culpa de quem for, um problema não atacado a tempo só tende a piorar. É com esse espírito que as pessoas proativas agem. E o contrário da proatividade? Bem, o contrário da proatividade é a reatividade, a negligência, o relaxo. Podemos usar vários substantivos para isso, mas no final, a falta de proatividade será ou a falta de ação pura e simples ou a ação tardia, aquela que acontece depois dos eventos. As pessoas reativas esperam os acontecimentos para depois tomarem as providências, e isso, na grande maioria das vezes, traz resultados no mínimo insatisfatórios e no máximo catastróficos. Produtividade na vida pessoal. Com certeza, essa característica das pessoas é responsável por evitar um monte de brigas familiares. Por exemplo, o pai que antecipa os preparativos para as férias da família, a mãe que planeja com detalhes a festa de aniversário dos filhos, o casal que em conjunto planeja a compra da casa própria, os filhos que sempre mantêm as tarefas escolares em dia e assim por diante. Enfim, são muitos os exemplos que podemos mencionar de coisas às quais a proatividade opera milagres, pois evita que as coisas tenham que ser resolvidas na última hora e em meio ao caos. Proatividade no trabalho. Essa, sem dúvida, é uma das qualidades mais buscadas pelas empresas hoje em dia. Uma organização que tenha profissionais proativos em seus quadros pode dar aquele salto de 5.000% mencionado por Stephen Covey em seu livro. Os profissionais proativos tendem a ocupar rapidamente as melhores posições e salários nas empresas, afinal, suas atitudes conduzem ao crescimento dos negócios. Além disso, um profissional reportado como proativo tem muito mais chances de recolocação no mercado de trabalho, sem dúvida alguma. Como tornar-se uma pessoa proativa? Algumas pessoas têm essa atitude de forma natural, inata, mas apesar de não existir uma receita de bolo de como tornar-se uma pessoa proativa, é possível sim tornar-se uma. Em primeiro lugar, deve existir um desejo para tal. Esse é o princípio de tudo. Em consequência disso, desenvolver uma forte mentalidade e disciplina para antecipar seus eventos, agir efetivamente na hora certa e travar uma constante luta contra a procrastinação também são fundamentais. Estudar também é importante. Existem muitos livros e vídeos na internet, como este, que abordam esse tema. Então, buscar conhecimento também é muito importante. Com o tempo, a proatividade vai se tornar um hábito, que a pessoa levará para a vida toda. E você? Como tem agido na sua vida pessoal e profissional? Proativamente ou reativamente? Você quer mudar seu comportamento? Esperamos que esse podcast seja o primeiro passo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Este foi mais um podcast do Clist. Se gostou, deixe seu like e o seu comentário. Assine o nosso canal, ative as notificações e receba sempre novidades sobre assuntos relacionados a foco, produtividade e organização pessoal. Acesse também o nosso site www.clist.app, que sempre tem material novo por lá. Obrigado e até a próxima!